Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos por aqui no lado de lá. Pessoal, desculpem porque eu sei que eu fiquei muito tempo aqui ausente, né, aqui do YouTube, mas eu tive muitos compromissos nos últimos dias, né? Meu filho fez a primeira comunhão aqui na Suíça e aqui os preparativos são diferentes do Brasil. Tive que preparar restaurante, o menu, né? Recebi várias visitas do Portugal, da minha família, da Itália, a família do meu marido. Então foi assim, 3 semanas de muito estresse, digamos assim, mesmo tendo sido um dia tão bonito, né? Para a criança, né? Ele ficou muito feliz. E voltei agora e vamos dar aqui continuidade, né, aos nossos relatos. Estou cheia de relatos para contar para vocês, muitos relatos incríveis de EQM, mas vou começar com um que eu recebi no meu e-mail. Esse relato eu recebi ele, era meio inglês misturado com português. Aí eu tentei traduzir ele para o português, né, tirar toda a parte que estava em inglês eu tentei traduzir para o português. E é difícil, quem trabalha com tradução sabe, a gente geralmente tem dificuldade em algumas palavras que a gente não consegue encontrar no português as palavras, né, para substituir e que deem o mesmo sentido. Então já peço desculpa desde já se não ficar tão claro, né? Mas eu acredito que ficou bom. Pela minha experiência com tradução, acredito que ficou bom. Então, vamos lá. Esse é o relato de Nancy. Nancy, ela era uma cientista. Ela passou a maior parte da vida dela trabalhando como cientista. E ela teve 2 experiências de EQM. O título desse relato será Uma Ateia no Paraíso, porque Nancy era ateia. Então, vamos começar o relato de hoje. Uma ateia no paraíso. Durante a maior parte da minha vida adulta, eu fui cientista. Eu me formei em biologia e tenho um bacharelado em arqueologia. Eu estava realmente imersa nas ciências físicas durante esse tempo. Meio que ia e voltava entre estar em cada parte. Eu não acreditava realmente em nada, pois eu era ateia. Minha família era toda cristã, mas eu não via nenhuma evidência científica como cientista. Eu era realmente baseada em evidências, então eu precisava ver evidências concretas. Passei a maior parte da minha vida adulta assim, desde quando eu estava na faculdade até os meus 40 anos. Quando aconteceu o acidente, eu realmente não sabia nada sobre o que estamos falando hoje. Então, era final de 2013, dezembro daquele ano. Comecei a ter alguns sonhos muito estranhos. Sonhos com milhares de borboletas ao meu redor. Elas eram muito reais, mas eu não sabia o significado. E nem considerava a interpretação dos sonhos importante. Então, não dei muita atenção. Apenas comentei isso a uma das minhas irmãs, que é bastante espiritual. E ela ficou bastante assustada, porque para ela, como simbolismo, as borboletas significavam a alma deixando o corpo. Ela viu como uma premonição de morte. Eu, cética, pensei, não, acho que são apenas borboletas. Mas ela ficou realmente muito preocupada com isso. Algumas semanas depois daqueles sonhos, na manhã de 3 de janeiro de 2014, enquanto eu estava andando de bicicleta, fui atropelada por um caminhão. Fiquei gravemente ferida. De acordo com os médicos que me trataram, eu poderia não sobreviver, pois a maioria das pessoas morrem nessas condições. De fato, nos primeiros dias, quase morri. Tive 2 experiências de quase morte que me ajudaram na forma como vejo a vida, na minha forma de viver e a minha forma de sentir os conceitos de Deus. Minha primeira experiência de quase morte aconteceu, o carro bateu. No nosso tempo humano, durou apenas alguns minutos. Depois de ter sido atingida, percebi que minha consciência estava em 2 lugares ao mesmo tempo.
Uma parte animal, muito assustada, estava dentro do meu corpo, todo quebrado, que estava preso no eixo do veículo, sendo arrastado para baixo do caminhão. E a outra parte era o observador, muito calmo e desapaixonado. Pairava na frente do caminhão, só observando. Parecia completamente normal para a parte observadora de mim. O observador estava calmo e lembro-me da sensação de que tudo o que estava a acontecer é por uma razão e que eu não havia nada a temer. O observador assistiu quando as testemunhas pediram ajuda, os paramédicos chegando. Quando os paramédicos começaram os primeiros socorros, os meus dois eu se juntaram, assim que a minha situação se estabilizou e puderam me mover do local do acidente para o hospital de traumas mais próximo. A minha cabeça e coluna foram as partes mais agravadas e isso causou uma hemorragia. Eu precisaria então passar por uma cirurgia na parte inferior da coluna para que pudesse ser reconstruída, mas somente depois que a hemorragia cerebral tivesse se estabilizado. Enquanto isso, eu seguia internada na unidade de terapia intensiva, aguardando a cirurgia. Refleti sobre minha experiência inicial de divisão da consciência e não tinha explicação para estar em dois lugares ao mesmo tempo e ver o acidente de dois pontos de vista diferentes em minha mente científica. Eu não sabia como a consciência poderia se dividir e uma parte de mim viajando para fora do meu corpo. Mas no final eu descartei isso como uma peculiaridade do acidente. E estar quase morto não era importante e certamente não era real, ou assim pensei. Talvez porque a primeira experiência não tenha sido suficiente para me fazer pensar sobre assuntos espirituais. 3 dias depois, durante uma cirurgia, meu coração parou quando me deram a anestesia. Parei de respirar e a pressão arterial caiu para 0. Foi nessa altura que tive a morte clínica, que durou cerca de 2 minutos. Pelo que os médicos me disseram, então tive outra EQM, mas esta foi diferente. Em vez de adormecer como em outras operações, com anestesia geral, eu acordei e me vi parado numa colina. Levantei-me e pensei, espera um minuto, isto não é bom. Eu estava na sala de cirurgia, então por que é que eu estou de pé e consigo pensar assim com tanta clareza? Anestesiologistas e outros cirurgiões disseram-me em seguida que normalmente uma pessoa, quando está sob anestesia geral, é incapaz de pensar. Este é o ponto principal, o fato de eu estar a passar por todo o processo de pensamento analítico bastante incomum. Eu estava tentando entender enquanto olhava esta bela paisagem ao meu redor. Colinas ondulantes me cercavam, prados gramados cheios de flores espalhados pelas colinas. Haviam enormes árvores. As árvores eram maiores do que qualquer oásis na terra e cercava os prados. Uma leve névoa, como se fosse de uma manhã de verão, envolviam as árvores. O céu era de um azul muito claro, semelhante ao que se pode ver do lado do oceano, com nuvens finas e uma luz dourada, muito brilhante, mas um tanto difusa. Esta era a visão, mas tem muito mais no paraíso do que podemos ver com nossos olhos. A beleza que senti realmente merece um B maiúsculo, mas não era apenas agradável aos olhos, havia algo mais profundo. Parecia que este lugar havia sido construído de amor e paz. Eu senti um profundo sentimento de paz, bondade e amor. Eu pensei naquele momento que eu estava sonhando ou alucinando ou algo assim. Então me lembrei que há 1 ano atrás eu tive uma reação alérgica a um analgésico e tive alucinações.
Mas o que eu estava experimentando era completamente diferente de alucinações. Isso era muito lúcido, muito racional, muito claro. Enquanto eu tentava analisar a situação, veio uma onda que eu só posso descrever como uma onda de puro amor e paz. Não tenho outras palavras para descrevê-la. Era inacreditável toda essa onda de amor e energia pacífica. Me senti como se estivesse sendo abraçado por não sei o quê, mas me senti embalado por essa energia que continuou passando por mim. Era como se eu estivesse na frente de uma lareira em um dia frio de inverno. Era algo radiante. Eu sabia que isso era aceitação, amor. Eu era bem-vindo e comecei a chorar. Fiquei tão emocionada com o que estava sentindo. Nunca me senti assim antes. Nunca tive esse tipo de amor na minha vida na Terra. Foi tão poderoso, então comecei a me perguntar: oh meu Deus, será que eu morri naquela mesa de operação? Mas então, se isso aconteceu, o que eu estou fazendo aqui? Minha família, que é muito religiosa, sempre me disse que se você é ateu, você não vai para o céu, vai para algum lugar que não é muito agradável. Então, por que estou aqui? Eu não acredito em nenhuma dessas coisas. Estava passando tudo isso na minha cabeça, sem colocar em palavras. E como uma resposta que veio de algum lugar, que eu não sei de onde, e isso realmente me surpreendeu. Eu não esperava uma resposta. E a resposta foi tão linda. Você é minha filha. Você é uma parte de mim. Você é uma parte de nós. Esta é sua casa. Bem-vinda ao lar. Quando eu ouvi essas palavras, realmente foi como voltar para casa. E me emociono toda vez, porque eu ainda me lembro o quanto foi acolhedor. Eu não acreditava em nada, mas não importava. Eu ainda era bem-vindo naquele momento. Eu queria me aquecer naquele amor, naquela paz, naquela acolhência e aceitação. Então, uma figura humana apareceu ao meu lado direito. Parecia estar saindo da névoa e estava meio que se materializando. E ela disse: eu sou o seu professor. Eu serei o seu guia neste momento. Vou ensinar-lhes as coisas que você precisa aprender para voltar à sua vida na Terra. Não, 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 não. Eu não vou voltar, respondi. Eu não quero voltar. Era tão lindo lá onde eu estava e eu realmente não conseguia entender por que eu deveria voltar. Ela disse: bem, você já concordou em voltar. Eu não vou. Não me lembro de ter concordado com nada quando cheguei aqui. Respondi. Ela respondeu: não. Antes de você nascer, você concordou que certas experiências, e uma delas é ter essa experiência de morte e depois ir para casa. Eu apenas disse que não me lembrava. Então, no ar, na minha frente, meio que se formou como um vídeo. Mas, na verdade, eram as lembranças dela sobre mim. Então, começa agora as lembranças do meu guia. Eu estava diante de uma presença que eu poderia chamar de um ser de luz ou presença divina, ou qualquer nome, afinal, que eu definiria como uma família de alma. Estávamos planejando o que eu queria fazer e realizar nessa vida como Nancy. Eu tinha concordado com certas coisas, ou pelo menos eu tentaria realizá-las. Não era como se fosse um contrato, sabe, gravado em pedra. Mas haviam coisas que eu queria que acontecesse, queria vivenciá-las. Uma delas era que eu queria a experiência de ser uma ateia e depois voltar à vida espiritual. Planejei 3 pontos diferentes na minha vida para um retorno a uma vida espiritual. E se eu perdesse o ponto 1 e 2, eu teria esse acidente quando eu estivesse no ponto 3. Então eu lembrei, uma vez que ela me mostrou, e eu disse: bem,
Ok, eu acho que vou em frente. Farei o que você quiser que eu faça. Mas no fundo eu ainda estava a pensar que ia encontrar uma forma de ficar. Você irá entender melhor à medida que avançamos. Começamos então esta viagem de retorno à Terra. Se eu fosse comparar ao nosso tempo como humano, eu diria que durou 2 a 3 meses do tempo da Terra. Eu vi tantas coisas. Meu guia me ensinou sobre a natureza do amor, sobre a natureza do amor divino, a natureza da paz, a natureza da gratidão, as razões pelas quais é importante amar. Isto é o que temos neste momento. Esta vida onde nos encontramos e apreciamos o quão importante é fazer conexões com outras pessoas, criar laços e juntar-se à comunidade para servir aos outros. Então, ela me falou sobre muitas coisas e me explicou e me mostrou que havia uma multidão de maneiras de aprender e que eu tinha 7 versões. Algumas estavam vivas, algumas apenas ensinando outras experiências. Mas a parte mais impactante disso foi realmente revisar minha vida na época. Ele me levou a um lindo lagozinho que parecia estar nas montanhas, na superfície. Era muito escuro esse lago. Ela me disse para estar na superfície e quando eu fiz isso, as ondulações se tornaram o que eu chamo de pequenos vídeos do YouTube. Eu gostei desses vídeos e cada um era uma parte importante da minha vida. Então, quando eu me concentrava em um deles, eu podia assistir. Há interações que tive com pessoas. Um exemplo, um vídeo mostrava uma situação em que eu ajudei uma pessoa e depois pude vivenciar o que disse. E fiz ao mesmo tempo. Pude vivenciar o que disse e fiz. E ao mesmo tempo pude sentir a gratidão e o apreço da outra pessoa. Em outro, eu pude reviver uma situação em que eu disse algo que magoei muito alguém. Eu era apenas uma adolescente, mas foi muito doloroso para minha irmã. Então eu pude vivenciar a dor como se eu fosse ela, que ficou arrasada. Quero dizer, foi algo tão doloroso para ela. Eu era a irmã mais velha dela e ela sempre me admirou e eu nem percebia. Lembro-me que tinha uma expressão de espanto na minha cara. Era como, oh meu Deus! Comecei a olhar para a minha vida de uma maneira totalmente diferente. Eu não havia percebido quão importante eram minhas palavras e ações. Eu comecei a sentir-me tão envergonhado de algumas das coisas negativas que eu fiz. Meu guia disse que eu não deveria sentir vergonha. Isso não é um julgamento, mas uma forma de aprendizado, que eu deveria aprender com isso para melhorar e para fazer escolhas como resultado desta experiência. Mas finalmente entendi o que ela disse. Foi realmente uma ferramenta de aprendizado. Nós todos seres humanos, se você está ouvindo, sim, você provavelmente é um ser humano e vai errar. Claro que vai errar. Mas o ponto importante é aprender com isso. É aprender com isso e fazer mudanças para que algo assim não volte a acontecer. Por fim, eu me lembro que era hora de voltar para a minha vida. Só o pensamento me fez chorar como uma criança. Eu não queria voltar, nem agora e nem nunca. Este lugar era lindo e amoroso demais para eu querer ir embora. Mas ela insistiu que eu tinha uma vida para viver e que ainda não era hora de ficar. Eu discuti e até gritei algumas vezes. Imaginas? Discutir com um ser assim, mas eu discuti. Eu gritei e chorei, insisti. Não queria voltar para um corpo todo quebrado e todas as dificuldades que eu teria pela frente. Ela então me olhou
e percebi que ela estava triste. Ela me disse que iriam me fazer uma cura, que eu não precisaria me preocupar com isso, realmente. Isso foi muito importante, porque quando voltei, me curei muito rápido, de uma forma completamente inesperada. Os médicos previram 16 semanas com o gesso e em menos de 5 semanas eu já não sentia quase nada de dor. Ela então insistiu que era a minha hora de voltar. E antes que eu pudesse abrir a boca para retrucar, encontrei-me de volta à sala pós-cirúrgica. Eu estava confusa e a chorar. E já estava sentindo falta daquele lugar e daquele ser que lá conheci. Eu tive o privilégio de ver o mundo espiritual de uma forma que me fez perceber que não posso mais negar. E essas experiências abriram meu coração para todas as pessoas, para todas as religiões, todas as crenças, de uma forma que eu nunca pensei que fosse possível. Cada religião é como uma peça de quebra-cabeça. Cada uma tem os seus aspectos surpreendentes. Eu gosto de fazer conexões entre essas diferentes religiões. Ao invés de construir muros, eu construo pontes, para que as pessoas possam ver que todos nós estamos aqui para ter uma experiência humana juntos, e é realmente sobre amor, ajuda, conexão e paz. O que ficou mais gravado da minha experiência foi que estamos aqui principalmente para amar, praticar o amor, demonstrar amor e experimentar o amor. O ódio não é a linguagem do espírito, é o amor. É um amor que não conhece condições ou restrições. É simplesmente o amor, em todas as suas formas. O que chamamos de vida após a morte é realmente nossa verdadeira vida. É isso a vida que dizemos que a vida que dizemos que temos agora é realmente apenas um sonho. Então tive que mudar isso como cientista. Acho que estamos entendendo que temos a consciência errada sobre isso. Queremos dizer, consciência do ponto de vista de estar em um sonho e pensarmos que é tudo o que existe. Mas acho que isso está mudando. Escolhemos esse lugar para viver e ter essa realidade simulada. Me pediram para compartilhar com o máximo de pessoas possível. E é isso que pretendo fazer. Afinal, foi o que prometi. E sim, tudo isso é real. Não, eu não inventei nada. E eu entendo, alguns de vocês vão pensar que eu sou louca ou estou tendo alucinações. Alguns de vocês podem encontrar alguma explicação para negar experiências, porque elas os deixam desconfortáveis. Algumas pessoas que conheço há anos podem optar por se distanciar de mim. Isso pode me custar muito, afinal, até alguns meses atrás eu era uma cientista ateia, mas este sou eu e minha vida agora. Eu confio que contar minha história e tudo o que aconteceu é mais útil do que prejudicial, dando esperança às pessoas e unindo-as. Pode ser que contar a história também traz a novas pessoas oportunidades na vida. Tudo está como deveria estar. Nossa, que relato legal. Gente, o relato é grande. Olha que eu resumi, dei uma boa resumida, que ele era maior ainda. Espero que vocês tenham gostado. Esse óculos, ele amassa meu nariz, eu fico fanhosa, né? Espero que vocês tenham gostado desse relato da Nancy. Eu achei esse relato muito interessante. Essa história é real, tá certo?
Muito obrigado a todos pela atenção, obrigado aos novos inscritos, obrigado pelos likes, os comentários. Por favor, compartilhem os vídeos com aquela pessoa que vocês conhecem, que gostam de ouvir um relato de experiência de EQM, que se identifica. E você, tá esperando o quê para mandar a sua mensagem, a sua história? Eu quero contar a sua história. Me manda no meu e-mail, que é o iris.gulá81. Gulá, gente, é com 2 L. G-U-L-L-A 81. Iris.gulá, G-U-L-L-A 81, que é o meu ano de nascimento. Nasci no ano de 81. Aí, @gmail.com. Facinho, certo? Mas você encontra aqui nos cards de informações do canal, ou então me segue lá no Instagram, no iris.gulá. Iris Gulá, ou então Gula Iris, olha. No Facebook também, tô em todo canto. Me encontre aí e me manda o seu relato, que eu quero contar a sua história aqui no canal, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Adoro fazer os vídeos, desculpem a ausência, agora eu vou voltar com tudo. Tá bom? Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, fui!